Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos estar estudando sobre equilíbrio. Bem? O que é equilíbrio? Bem, amados, o que é equilíbrio? Ninguém sabe o que é equilíbrio? Hã? Equilíbrio. O que é equilíbrio? Então, fica de pé. Fica de pé. Todo mundo de pé. Vocês vão aprender o que é equilíbrio. Vamos lá. Vocês vão fazer assim, ó. Levanta o pé. E fica assim. Levanta o pé, gente. Pra vocês ficarem. Como é que fica? Hã? Agora abaixa esse pé e levanta o outro. O que acontece? Hã? Agora levanta os dois. O que acontece se levantar os dois? Muito bem. Por que você cai? Porque faltou equilíbrio. Então veja bem. Então o equilíbrio serve para mim não cair. Ou seja, então eu vou equilibrar. Quando eu levanto um pé, você vê que você tem que forçar o corpo um pouquinho para compensar o que o outro pé está segurando. Então, aí você vai fazer o que? Uma compensação para adquirir o que? O equilíbrio. Tá certo? Então, se você pegar o dicionário, você vai ver que equilíbrio, ele diz assim, que equilíbrio é uma igualdade de forças. Para que exista um equilíbrio, eu tenho que colocar uma força aqui, outra força aqui, e as duas serem o quê? Iguais. Para quê? Para que haja o equilíbrio. É igual uma balança, né? Você coloca na balança de um lado um peso, do outro lado aquelas gangorras, né? Tem que colocar o outro peso para que ele possa ficar o quê? No equilíbrio, certo? Nós podemos dizer também que todo aquele que é equilibrado é uma pessoa também ponderada, certo? Ponderada. Além da ponderação, ela vem com uma calmaria, ou seja, a pessoa também é calma. E para que eu seja calmo, eu tenho que ser o quê? Prudente. Para quê? Para criar uma estabilidade. Tanto uma estabilidade mental, né, e emocional. Então eu tenho que ser uma pessoa o quê? Equilibrada em todas as situações, em todos os meus sentimentos. Nós vamos estudar hoje 4 situações para que a gente possa atingir um equilíbrio perfeito. Então, eu vou só colocar e nós já vamos reunir em grupos. Bom? Cada um de vocês recebeu um papelzinho. Então, o grupo 1, que vai sentar lá naquele canto, o grupo 1 vai estudar sobre as pessoas reservadas e as pessoas prudentes. Vamos lá, o grupo 1 se reunindo lá no campo, e vocês vão falar sobre as pessoas reservadas e prudentes. E aí vocês vão buscar na palavra, vão se intensificar aí, achar versículos bíblicos que venham te trazer sobre as pessoas que são reservadas e prudentes. O grupo 2, que vai sentar aqui, ó, nesse lugar aqui, vai falar sobre pessoas cautelosas. Pessoas cautelosas. O grupo 2 estará falando sobre pessoas cautelosas. O que é andar com cautela? O grupo 3
grupo 3 vai sentar aqui e vai falar sobre pessoas que têm desejo de aprender, sobre a instrução. Amém? O que a instrução causa no equilíbrio? O grupo 4, que vai sentar aqui, o grupo 4, vocês vão falar sobre a necessidade da visão, de enxergar as coisas para que alcance o equilíbrio. Então, o ponto fundamental da nossa conversa é o quê? Qual é o ponto fundamental? Equilíbrio. Tá certo? Então, o grupo 1 vai falar sobre o quê? Pessoas reservadas e prudentes. Então, vocês vão falar o quê? O que essa pessoa reservada e essa pessoa prudente pode alcançar de equilíbrio. É sempre pensando no equilíbrio. O que você sendo reservado e prudente vai acontecer para o seu equilíbrio. Aqui vocês vão falar sobre pessoas cautelosas. Uma pessoa cautelosa, o que ela traz de equilíbrio para a vida dela? Amém? Eu quero textos bíblicos, não adianta vir com blá blá blá. Bom? Grupo 3. Grupo 3. Vocês vão falar sobre. Então, o que a instrução, o que o aprendizado faz para a pessoa ser equilibrada? Eu quero textos bíblicos, não adianta vir com blá blá blá. Não. O grupo 4. Grupo 4. Qual é o tema de vocês? Necessidade da visão para alcançar o equilíbrio. Muito bem. Então, olha, o que a visão, não é a visão celular não, hein? É a visão de ver mesmo, tá certo? O que a visão te mostra para que você possa ter equilíbrio. Tá bom? Vamos lá. Já terminaram?
consegue aquilo que é impossível para ela. E como versículos, nós localizamos Mateus 7, 24. Que nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, quando nós andamos de acordo com as palavras do Senhor, quando nós ouvimos e nós a colocamos em prática, nós tornamos pessoas prudentes. Em Provérbios 7, versículo 4. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo. Então, pelo que nós entendemos, a prudência e a sabedoria, elas andam juntas. Uma não dá para andar separada da outra. E também sobre uma pessoa reservada. Uma pessoa reservada, ela é uma pessoa que ela é discreta, ela fala pouco e ela analisa melhor as situações antes de resolver. E nós vimos ali o exemplo de José. Ele foi vendido pelos irmãos dele, em todas as situações, por tudo que ele passou, quando ele foi preso, em nenhum momento ele deixou ali de ser uma pessoa reservada, ele não deixou de ser assim uma pessoa discreta. Em todo momento ali ele buscou a sabedoria do Senhor. E quando ele viu os irmãos dele, ele soube agir dessa forma. Ele foi uma pessoa assim bem reservada. Ele analisou todas as situações para que ele pudesse ali resolver tudo da melhor forma possível. Eu vou fazer um questionamento para vocês. Vocês usaram José aí como questão de equilíbrio. E aí vocês disseram que José foi equilibrado em todos os momentos. E eu quero, por exemplo, discordar de vocês, porque José, ele não usou de equilíbrio. Por que ele não usou de equilíbrio? Ele ficou um dia preso numa cisterna. Quando ele viu os irmãos dele, ele pegou os irmãos dele depois de 3 dias preso. Teve equilíbrio? Não. Ele estava fazendo o quê? Se vingando. O coração dele era um coração de vingança nesse momento. Tá certo? Então, aí eu coloco assim: aonde é que José teve pontos de equilíbrio? Ele teve pontos de equilíbrio quando ele foi colocado em situações difíceis. Quando a mulher de Potifar disse que ele era o quê? Que ele era um cara que abusava, né? Então ele manteve o equilíbrio para continuar se posicionando do mesmo jeito que ele estava se posicionando anteriormente. Quando José foi colocado dentro da prisão, ele ficou preso lá um monte de tempo sem ninguém nem olhar para ele. Quando alguém olhou para ele, viu, lembrou, porque depois ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro, aí ele foi visto, certo? E ele continuou mantendo o equilíbrio. Quando ele foi colocado, por exemplo, diante de Faraó, ele também manteve o equilíbrio, porque diante de Faraó todo mundo tinha que se ajoelhar e chamar de Deus. E ele disse: olha, eu não vou me ajoelhar diante de Faraó. Eu sou um cara equilibrado e não atendo e não cultuo a outros deuses a não ser o meu Deus. Amém? Mas a hora que ele teve essa situação com os irmãos, ele estava ali com um coração vingativo. Então ele esqueceu os pontos dele de equilíbrio, foi na emoção, foi no ponto. E no equilíbrio nós temos que controlar essas situações de emocionantes. Bem? Número 2.
Nós já estamos quase finalizando a escola, está ficando um pouquinho mais apertado. Certo? Graças a paz, igreja. Eu vou falar sobre cautela, né, e equilíbrio. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Antes de ler esses versículos aqui, eu vou mencionar segundo Crônicas, capítulo 20, onde fala que Josafá ele teve uma notícia desagradável de 3 exércitos indo de encontro ao rei, né, ajudar. E aí, o que acontece? Ele teve equilíbrio para não perder. Por quê? Naquele tempo, os reis iam para guerrear, né? Não importa como, eles iam. Só que ele teve equilíbrio e, principalmente, cautela. Como vencer esses 3 reis, né? 3 exércitos. E aí, primeiro, ele chamou o povo para orar, jejuar, né? E ainda ele teve uma oração específica, dizendo: ah, Senhor Deus, eu tenho 3 exércitos vindo de encontro a nós. Não temos força para essa grande multidão, mas meus olhos estão postos em Ti. Então ele teve o equilíbrio de trazer o povo para orar, para buscar o Senhor. E aí Deus, ele honrou esse povo, disse que a peleja não seria deles, mas sim do Senhor. E aí teve a vitória. E tem outra passagem que fala de Esther também, que Esther entrou na presença do rei, o rei Assuero, e o rei Assuero, e para entrar na presença do rei, tinha que ter permissão, e ela foi debaixo de oração e jejum, e venceu também. Agora, em Provérbios diz assim, em Provérbios 16, 21, diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Em Provérbios 25, 15, diz: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebrando os ossos. Provérbios 15, 1 também diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Outra vez em Provérbios 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. E para finalizar, em Provérbios 20, verso 3 diz: com alegria é para o homem o desviar-se de questões loucas, mas o tolo se intermete nelas. Ou seja, quando nós estamos com equilíbrio e cautela, nós conseguimos vencer todas as dificuldades. Bem? Quando fala, por exemplo, em cautela, é sobre aquela pessoa que não dá ouvido a tudo que ouve. Tá certo? Ele ouviu: ah, fulano está fazendo isso, ó, fulano está... ele usa de cautela. Então ele vai primeiro averiguar se tem fundamento aquilo que está sendo falado. Tá certo? Aí depois então ele vai agir. Aí ele vai agir, tendo que um verdadeiro conhecimento da coisa. Entenderam? Então a cautela é dentro dessa figura. Olha, eu vou ser uma pessoa equilibrada. Ó, Severino, estão descendo o pau em você. Ah, quem é? É fulano. Então vamos lá, agora eu quero já pôr esse negócio ali. Então essa pessoa que faz isso, ela age pelo impulso. Então ela não tem cautela, certo? Ela não é cautelosa, ela não vai averiguar, não vai ver se tem verdade naquilo, se não é só fofoca, se não... Deu para entender? Então a cautela é isso. Vamos lá, ponto 3. Essa paz, igreja. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Nossa pergunta é assim.
pessoas que têm o desejo de aprender e ter instruções. Isso é um desejo que, quando a pessoa tem vontade, o desejo de aprender, obviamente ele vai procurar, né, a conquistar, né, e obter. Nós vamos ler aqui uma palavra em Atos 8, versículo 26. Eu vou ler uma parte que é para a gente poder entender. Falar sobre o Filipe e o Eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, Monor de Cadace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Isaías perguntou: entende tu o que lês? E o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui nós vemos que o eunuco, né, já nasceu ali o desejo de aprender, né, de ter instrução, porque, né, o Filipe perguntou para ele o que ele lia, né? O profeta Isaías respondeu: aí entendes o que lês? Aí ele falou: como eu poderei entender se não tem ninguém para me instruir, não tem ninguém para me ensinar? Quer dizer, ele já tinha um desejo no coração do eunuco de ter uma instrução, né? Agora vamos ao 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Vejam bem como ele tinha um grande interesse de aprender, né? E ali estava Filipe para ensinar, né? Indo, 37. Ele disse: Filipe, é lícito, se crês de todo o coração, e rompendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Veja, interessante que o eunuco ia ali, ele foi a Jerusalém, e na volta ele ia ali no profeta Isaías, e ali o Espírito conduziu para que ele, né, fosse encontrar aquele carro. E aonde o eunuco ia, e foi feita a pergunta, né, sabe o que está lendo? Ele falou: como vou saber que eu estou lendo se não tem ninguém para me ensinar? Então ali, veja, teve um desejo no coração dele de aprender, e foi o que aconteceu, né? Ele foi instruído, recebeu instrução, nasceu o desejo dele de ser batizado, né? Ali descendo as águas, ele foi batizado. Então tudo se fez novo, né? Depois do batismo dele, né, não se viu mais, ele foi arrebatado, né? O Isaías estava instruindo ele. O que aconteceu? Nova criatura se fez, e ele pôde, através do batismo, né, através da instrução que ele recebeu, ele ter um equilíbrio e continuou jubiloso na sua caminhada, né? Na verdade, nós trazemos hoje para nós, a nossa vida, o nosso dia a dia, é semelhante a um líder, né? Um líder de célula que está instruindo os discípulos
discípulos que não estão muito a fim de aprender, né? Então, e muitas vezes também o líder tem por objetivo, na liderança dele, ter o quê? Ter o conhecimento. Porque através da palavra ele vai ter o conhecimento. Tendo o conhecimento, ele vai ter, obviamente, o equilíbrio para dar instrução para os seus discípulos e assim formar líderes de excelência dentro da igreja. Amém? Então, o que nós concluímos? Concluímos que através da palavra, a palavra é o conhecimento. Através do conhecimento, nós vamos com certeza ter um equilíbrio e ter uma vida abençoada por Deus. Amém? A pergunta para vocês era o que o conhecimento vai produzir no equilíbrio. Isso. Então veja, vocês usaram aí o texto de Atos, né? E o que acontece? Tudo eu preciso ter conhecimento para depois resolver. Se eu resolver sem o conhecimento, eu sou uma pessoa precipitada. Ou seja, eu vou estar me precipitando e não vou estar fazendo o meu julgamento com base em conhecimento. Então, olha, isso aqui eu conheço, por isso falo. Tá certo? Então, a partir do momento que eu for fazer qualquer situação, resolver qualquer situação, para que eu tenha um equilíbrio, para que eu tenha a responsabilidade de resolver aquilo de maneira correta, eu preciso ter conhecimento de todas as partes. Certo? Então, aquele eunuco, tudo bem, ele vinha na sua carruagem, ele tinha ido adorar, não é isso? Ele tinha ido adorar, mas ele tinha conhecimento verdadeiro do que era uma adoração, do que era realmente servir a Deus? Não. Ele tinha um esforço de conhecimento, ele tinha um desejo de conhecimento, mas ele não tinha esse conhecimento. A partir do momento que ele começou a conhecer, aí começou então a surgir as decisões. E aí, a hora que surgem as decisões, aí então eu promovo o equilíbrio. Bem? Então a vida dele passa a ter um equilíbrio, tanto espiritual como emocional, depois que ele passa pelas águas do batismo. Por quê? Olha aqui a água que me impede de ser batizado. Então, como que ele sabia, por exemplo, que a água podia trazer um equilíbrio para a vida dele? Porque ele foi ensinado, foi trazido o conhecimento para a vida dele. Certo? Grupo 4. Graças a Deus, igreja. A nossa pergunta foi: qual a necessidade da visão para alcançar o equilíbrio? Então, a Bíblia nos dá várias histórias, né? Vários exemplos de pessoas que não tiveram equilíbrio quando viu, né? Então, o equilíbrio vem daquilo que você vê, como que você reage quando você está numa determinada situação. Quem esteve aqui na rede de jovens, hoje ele ministrou sobre Davi, e quando ele viu lá Betseba, né, ele não teve equilíbrio, ele pecou com Betseba, e dali toda a família dele foi prejudicada. Mais pra frente a gente vê a história de Absalão e Amnon, né, que quando ele soube que o irmão tinha violentado a irmã, ele também não teve equilíbrio. A primeira coisa que ele fez foi matar o irmão. Então, o nosso equilíbrio vem mais do que a gente vê do que a gente ouve, porque é uma atitude rápida, né? Eu estava até conversando ali com os irmãos, que a gente busca um pouco disso, né? A gente procura ter, né? Só citar mais uma história aqui que também a gente estava conversando ali, que foi quando aqueles homens vieram com a prostituta diante de Jesus, e qual foi a atitude deles? Vamos apedrejar, né? Era uma lei, mas ali também
estava falando algo a ira, né? Com raiva da mulher pela atitude dela. E quando trouxeram ali diante de Jesus, queria ver qual seria a reação de Jesus. E qual foi a reação de Jesus, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não foi assim? Todos então se saíram. E ali viram que, além de Jesus ter equilíbrio, foi sábio, porque ele tocou na ferida daqueles dali, né? Porque todos ali eram pecadores, né? E eu já vivi uma situação de ter esse momento de ter equilíbrio. A menininha que eu cuido dela, ela tem 3 anos. E estava eu, a avó dela e as 2 pequenininhas e o outro bebê. E ela estava olhando o bebê e eu estava com as 2 pequenas. E eu abaixei para amarrar o cadastro da Isadora e a outra menininha levantou e foi andando para trás, olhando para o céu para ver uma pomba. E aí ela caiu do outro lado do muro, né? E ali na hora foi um desespero, a avó começou a gritar, e eu olhei aquela situação e eu vi aquela avó desesperada, e ela sacudia a menina, e fala onde foi. E ali eu falei, Deus, me dá calma, né? Pra mim não agir como aquela avó, porque ela olhava pra menina e falava, você não olha pra onde eu a menina? Uma das 3 anos, quem tinha que ficar olhando era eu e ela, né? Então ali depois que aí eu peguei a menina dela, porque ela ficou totalmente fora de si. Aí eu acalmei a menina e eu olhei para ela e falei assim, olha, a gente tem que ver aqui o livramento de Deus. Ela não tem nenhum arranhão, ela não está machucada. E se eu ficasse nervosa como você ficou, ela vai ficar mais apavorada. Então a gente tem que acalmar ela e não sacudir, né? Ela pegou e, né? Então ali faltou um equilíbrio. O pastor Hélio falando, me veio essa lembrança dessa história. Então é daquilo que a gente vê. Como que você vai agir, né? Como que você vai fazer ali naquela situação, como que você vai agir? Jesus, ele podia ter pego as pedras ali, porque como era uma lei, ele podia ter apedrejado. Mas além de usar o equilíbrio, ele ainda trouxe na razão daqueles ali, né? Porque todos ali eram pecadores, né? Então, nós entendemos isso, e tem um versículo que eu gostaria de ler, que é lá em Mateus, versículo 6, ou capítulo 6, versículo 23, que diz assim: mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, depende muito de como que a gente vê a situação. Se tudo que eu for ver, eu for ver com maldade, e só olhar a maldade, tudo vai ser maldade, né? Mas eu tenho que sempre ter uma visão equilibrada, né? E nunca julgar de primeira, né? Que nem a gente ouve muitas histórias e a gente fala ali do que se ouviu, mas aquilo só quem vai saber falar direitinho é quem viu verdadeiramente, né? Então funciona mais ou menos também como aquele telefone sem fio, né? E um fala, outro fala, mas só quem viu é que sabe como agiu, né? Amém? A visão, ela é muito complicada para o equilíbrio. Por quê? Se você vê, por exemplo, uma coisa errada, uma coisa que está sendo feita errada, qual é o teu ponto de equilíbrio para resolver isso? Você sai lá gritando, falando, brincando, entendeu? Isso não pode, você está fazendo tudo errado. Como é que é o equilíbrio? Então veja, o que é melhor? Esse grupo falou que precisa ter o quê? Um conhecimento para chegar ao equilíbrio. Então, peraí, eu tenho conhecimento se aquela pessoa sabe ou não fazer aquilo? Então, se ela não sabe, o que eu preciso fazer? Ensinar. Então, eu vou ensinar, então aí eu vou ser equilibrado para entender que ela está aprendendo. Deu para entender? Então, se a pessoa fez errado, por que ela fez errado? Porque ela está tentando fazer o certo. Ela ainda não consegue fazer o certo. Então, a hora que eu vejo que está tudo errado, qual é a minha atitude? Qual é o meu jeito de agir diante daquela situação?
Então, isso é que mostra para mim o meu equilíbrio. Vamos entender? Amém? Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre emoção. Alguém aqui já ficou emocionado? Ninguém aqui nunca ficou emocionado? Hã? Já ficaram emocionados? Você já confundiu emoção com poder? Fala assim, olha, recebi um poder de Deus tão grande hoje, e na verdade foi só emoção. Só ficou alegre. Não foi poder. Então nós vamos falar sobre isso quarta-feira aqui. Amém? Sobre emoção. E aí nós vamos definir o que é emoção, quando é emoção, que hora que a gente tem uma emoção forte e acha que é poder de Deus. Amém? Amados,